Uma noite, Vigilato vinha pelo largo, cambaleando de bêbado, cantarolando uma modinha, lutando contra a treva e a escuridão. De sua porta, o velho tio saiu. Muito de sutil, os homens esperaram o bêbado e, quando ele encontrou na calçadona alta do tio, meteram-lhe o porrete no piolho. No largo negro, uma mancha vermelha se movia, confusa e incerta. João pediu ao pai que seguisse sozinho, pois teria de aguardar 2 meninos que vinham atrás, trazendo 6 bois para a fazenda. O velho não chegou a percorrer 1/4 de légua. Na baixadinha da Pedra Preta, um braço empunhando um revólver 38 se ergueu em meio à vegetação. Houve 2 tiros, ambos certeiros. Albino, ferido na nuca e no peito, caiu do cavalo. Durante o percurso, sofreram humilhações as mais variadas, como o capitão fez a viagem sem chapéu protetor e, sendo sua pele muito clara, o nariz e a parte do seu rosto não protegida pela barba queimaram-se horrivelmente no sol forte de dezembro. As cordas esfolaram seu pescoço e seus pulsos e suas mãos longas e ossudas. O coronel Paranhos não desviou do reduto inimigo, atingindo por 3 balaços, um de cada atirador. O coronel dobrou os joelhos e tombou. Em poucos segundos, o senador morreu em meio a uma pasta de terra e sangue. O céu principiava pegar fogo para o nascente, tudo chamalotado de nuvem com uns barrados de sangue. O duro dormindo seu sono de inocência enquanto saía para a diligência, quase totalidade de força. A linha dos soldados se mexeu às armas, manobraram cautelosamente. Um tiro estrondou no quintal. O velho Pedro Melo gritou, se meteu no canavial, mal podia correr. Do meio do mato surgiram vários soldados. O velho implorava pela vida. Como resposta, coronhados desceram-lhe na cabeça. Um tiro escoou. Incessantemente, a água tombava sobre as casas, sobre o largo deserto. Os tiros cresciam de quantidade e de intensidade. No muro abriu-se um buraco, um homem meteu a cara espiando para cá. A fuzilaria pipocou e o homem caiu entopindo o buraco. O sangue jorrava em bicos.